Olá, estamos no segundo vídeo, meu nome é Eliane Taveira. No primeiro nós falamos sobre a introdução à ciência psicológica, das várias escolas da ciência psicológica, e hoje a gente vai iniciar o estudo de uma das escolas, o behaviorismo. Vocês já ouviram falar em behaviorismo? Behavior em inglês, se a gente traduzia, comportamento. Então, assim, behaviorismo é uma das escolas da psicologia. Lembra que nós falamos que a psicologia tem várias escolas? Então, essa escola behaviorista, ela acredita que o comportamento humano é objeto de estudo da psicologia. É através do comportamento que a gente pode estudar sobre a questão da pessoa. E ela acredita que o desenvolvimento humano acontece a partir de estímulos externos. Então, é aquela coisa da teoria da tábula rasa, né? A gente tem alguns autores, como Watson, né, que ele falava o seguinte: me dê uma criança que eu faço dela o que eu quiser. Um policial, um médico, um ladrão, um enfermeiro, essa criança vai ser fruto da minha educação. Ele descartava toda a questão hereditária, genética. Não, ele falava que a criança vai ser fruto da educação. E o Watson, ele começa a estudar lá sobre o comportamento, observando nenéns, observando crianças. E a gente tem dois expoentes aí dentro do behaviorismo, né, que conseguiram construir experimentos que deram garantia sobre essa questão do condicionamento. Então a gente tem o Pavlov, lá, né, russo, que ele estudou o comportamento respondente, sobre a questão do cachorrinho. Pavlov, ele tinha um cachorrinho e ele percebeu que toda vez que ele ia dar carne para o cachorro salivava. Ele ficou observando e falou: pô, esse cachorro vai salivar sem estar na presença da carne. E o que ele fez? Toda vez que ele dava carne para o cachorro, ele apertava uma campainha. Dava carne, apertava uma campainha. Na quinta vez ele apertou só a campainha, não aconteceu nada. Mas depois de repetidas vezes, um dia ele só apertou a campainha, o que o cachorro fez? Salivou. Salivou sem estar na presença da carne, né? E aí ele comprovou a questão do condicionamento. Então, por exemplo, o relógio, o despertador toca. Aí no primeiro dia a gente, né, acorda com o despertador, depois de muito tempo, o despertador de repente nem precisa acordar, porque nós já fomos condicionados. E aí ele mostrou essa questão do condicionamento, né, das pessoas. E o estudo de Pavlov foi o condicionamento respondente, baseada no estímulo condicionado, resposta condicionada e resposta incondicionada. Então, o que é o estímulo condicionado? Esse da carne. Foi condicionado, teve que ter um aprendizado, teve que ter momentos ali acontecendo para que a resposta do cão acontecesse. Né? Um estímulo incondicionado é quando a gente coloca a mão na chapa quente, a gente tira, ninguém precisou ensinar para você que você precisa tirar a mão da chapa, foi um reflexo, né? E aconteceu. Porém, anos depois, algumas décadas depois, surge um pesquisador chamado Skinner. Skinner, ele fez sucesso aí na psicologia porque ele provou também que a gente pode ser condicionada, mas não necessariamente a partir do reflexo inato, como o Pavlov havia estudado. E a Skinner vem com condicionamento operante. Ele também usou animal, mas o estudo do Skinner ele foi diferente. Ele botou o ratinho, né, numa gaiola e ele queria que o ratinho apertasse uma determinada alavanca. Então o que ele fez? Ele deixou o ratinho com sede. E sem querer, o ratinho apertava lá a alavanca, caía água. Apertava a alavanca, caía água. Até que depois de algum tempo, o ratinho ficou esperto. Ele ficou condicionado, né? Ele apertava a alavanca e saía água. E aí Skinner, né, no seu experimento, ele provou a questão do reforço positivo. Então, o que seria o reforço positivo? É uma premiação para que aquela resposta aumente a probabilidade dessa resposta no futuro. Então, ele queria que o ratinho apertasse a alavanca, caía água, o ratinho gostava, então ele ia repetindo para cair água. Será que na vida a gente faz isso? Quando a gente fala, vou te dar um bombom se você fizer isso. Se você passar de ano, vai ganhar um presentinho de Natal. Gente, isso tudo é reforço positivo, estudado pela psicologia, né? E aí, Skinner também percebeu que não só o reforço positivo, mas também o reforço negativo.
Só que o reforço negativo estudado por Skinner é diferente da punição, porque na verdade, quando a gente está condicionando, a gente quer condicionar o comportamento certo, não o errado. E aí Skinner, ele mostrou o seguinte, que a gente pode mudar o comportamento através do reforço negativo. E o que seria o reforço negativo? É deixar a pessoa numa situação ruim até que ela faça o que eu quero. Então, por exemplo, na caixinha lá do Skinner com o ratinho, ele deixou o ratinho levar choque. Aí, quando o ratinho apertava a alavanca, o choque cessava. O ratinho apertava a alavanca, o choque cessava. E aí o ratinho ficou esperto, não queria levar choque, ficava lá apertando a alavanca. Então, o que é o reforço negativo? É deixar numa situação ruim até atingir o objetivo esperado. Quando atingir o objetivo esperado, eu retiro dessa situação. Então, eu sempre dou um exemplo, né? Por exemplo, meu filho tirou 2 na prova, chegou em casa, eu dei uma surra, isso é punição. Porque, assim, essa surra não tem nada a ver com a mudança, com a transformação do comportamento. Agora, ele chegou com 2, a média é 10. E aí eu falo para ele, olha só, enquanto não tirar 7, você não vai descer, você não vai usar o telefone, não vai usar videogame, não vai usar o computador, enquanto não chegar com 7 ou mais. E aí assim, o behaviorismo, você tem que bancar isso. E aí você vai bancando, aí a criança chega com 7, você deixa fazer isso tudo, você retira da situação ruim, tá? Então, isso é a questão do reforço negativo. E aí Skinner, ele mostrou, e a gente sabe que isso acontece. Nós iremos ver Vygotsky falando do socio-interacionismo, que tem algumas críticas aí ao behaviorismo, mas a gente sabe que isso acontece no comportamento humano, e a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente na educação, que vai ser o próximo vídeo. Tchau!